Sejam muito bem-vindos ao canal do Trabalhador Consciente. O tema de hoje: uso do celular durante o expediente. Pode, não pode ou como deve ser feito? Olá, eu sou Cláudio Parra, contador do escritório Parra Contábil. Boa tarde a todos. Meu nome é Jânio Parra, sou advogado, especialista em direito do trabalho. Afinal, doutor, eu posso ou não posso usar o meu celular pessoal durante o expediente? Veja bem, é uma questão bastante interessante essa, né? Muitas vezes, isso poderia ser interpretado por alguém como se fosse um abuso de autoridade, um excesso de rigor por parte do empregador. Mas, na verdade, não. O empregador, durante o horário de expediente, ele pode vir a regular as condições com as quais ele pretende que o trabalho seja desenvolvido, né? E dentre essas condições, diz respeito também à utilização do celular. Hoje, nós sabemos que o celular ele é um complicador, né? Exatamente, porque com tantas ferramentas, principalmente redes sociais, streamers e tanto aplicativos num único aparelho, eu acho que você pode atrapalhar a atividade principal, né, durante o expediente, né? É bem por aí mesmo. Então, quantas e tantas vezes nós não vemos as pessoas utilizando esse celular de uma maneira bastante abusiva até, né? O camarada fica viciado naquela ferramenta que não deveria ser feito dessa forma, né? Até mesmo uma questão de, depende a atividade dele, questão de segurança do trabalho também, né? Concordo, exatamente, porque, veja, a gama de trabalhos que podem ser atingidos pelo uso inadequado do celular é muito grande. Imagine uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa linha de produção onde tenham equipamentos, esses equipamentos ofereçam algum tipo de risco. Aí a pessoa se distrai com o uso do celular e nessa situação, de repente, pode causar um acidente até grave, eventualmente. Exatamente. Então, como que o empregador, no caso, deveria proceder para regulamentar isso, vamos dizer assim? Então, existe uma ferramenta, já na legislação trabalhista, bastante antiga já, mas ela cabe perfeitamente ao caso, né? As empresas podem se utilizar de um instrumento chamado Regulamento Interno de Empresa. Na verdade, é um documento que é um anexo do contrato de trabalho, onde lá são estabelecidas regras com as quais o trabalho deve ser desenvolvido. Dentre essas condições, pode ser estabelecido também a regra para a utilização do celular, Sim. estabelecendo a sua flexibilidade para a utilização ou não, se o empregado deve manter o celular guardado em algum local, e prevendo até, eventualmente, até punição específica, caso ele venha se valer da utilização particular desse celular, podendo chegar até a ser advertido, eventualmente, se isso se tornar uma utilização crônica, e um pouco mais longe. Ótimo. E até mesmo, talvez, uma regra para uso, por exemplo, de celulares que a empresa fornece e o celular de particular do próprio empregado, né? Depende do segmento da atividade da empresa e do trabalho do empregado. Algumas atividades, hoje o celular é uma ferramenta que ninguém pode abrir mão dela, né? Ela, na verdade, é um computador de mão com o qual você pode se valer dele não apenas para falar, mas para poder se movimentar, mandar, receber informações, documentos e tal. Então, existem atividades das quais o celular se tornou uma ferramenta relevante.
Nesse caso, até muitas empresas chegam a fornecer equipamento. Aí entra uma outra questão, né? Que seria o que que eu posso vir a poder, o que que eu posso vir a poder me valer dessa ferramenta? Que tipo de acesso que eu vou ter para ela? Informação, Ok. computadores, por exemplo, é da mesma forma. O que pode ser instalado, quais aplicativos que pode ser usado lá e até delimitar até um horário para uso disso, né? Para a utilização dessa ferramenta também. Então, são todos critérios que podem ser muito bem delineados para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira eficiente, do qual fique uma coisa que atenda à necessidade do empregado, no primeiro momento, mas também não venha ferir a execução do contrato de trabalho, uma coisa que fique funcional e não seja prejudicial nem ao trabalho, que não ofereça risco, né? Que também não constitua, de qualquer maneira, algum abuso por parte do empregador. Então, eu posso dizer que seria interessante, logo no primeiro dia de trabalho desse empregado, mesmo no contrato de experiência, não sei se pode ser possível isso, ele já ficar ciente dessa regulamentação, e já desde o primeiro dia, para não ter a desculpa que desconhecia o fato. Certamente, certamente. Veja, o contrato de trabalho, do qual a experiência é apenas uma cláusula dele, que estabelece um prazo experimental, é recomendável, sim, que desde o primeiro momento o empregado já esteja ciente, já no momento da contratação, para que ele saiba se ele, aquela modalidade de operação da empresa é tolerável lá dentro ou não, e se ele aceita isso ou não. Agora, é possível também, durante a execução do contrato, a empresa vir a fazer um anexo ao contrato, inserindo esse regulamento de empresa com essas condições, dos quais o empregado poderá aceitar ou não. E não aceitando, caberá ao empregador mantê-lo no emprego ou não. Ou seja, mesmo após o início dos trabalhos, do trabalho dele, eu posso adicionar isso no contrato e de- de- desde que ele seja ciente disso, é óbvio, né? Exato. Lembra só uma questão que é relevante a gente destacar. Quando se fala em contrato de trabalho, significa manifestação de vontade. Ok. Portanto, não é imposição, por parte do empregador ao empregado e nem ao contrário. Então, é uma coisa que é colocada para o empregado para verificar se ele está de acordo com essa condição ou não. Sabemos bem que, na maior parte das vezes, o empregado acaba tendo que aceitar certas imposições do seu empregador para poder manter o emprego. Mas, antes de tudo, um contrato e suas alterações que vierem no curso dele, ela tem que ser consensual. Ou seja, as partes têm que estar de acordo, têm que aceitar aquela condição que foi colocada sob pena de amanhã ser julgado uma coisa nula, né? Esse contrato nulo e gerar efeitos jurídicos indesejáveis, como, por exemplo, eventualmente até uma indenização. Então, vamos simular uma situação. Uma empresa que não tem essa regulamentação e esse empregado, ao usar o celular em determinado período durante o expediente, causa um acidente a ele. Mas a regulamentação não existe. Então, eu posso causar um problema para a empresa, hein? Então, vai ser um acidente do trabalho, a empresa vai, depende da situação aí, ela poderá ser até eventualmente responsabilizada por não fornecer equipamento, por não fornecer Ok. treinamento, por não fornecer a devida utilização, né? E complementando, eh, eu não posso punir esse empregado se não tiver estabelecido essa regra anteriormente. Então, Ok. primeiro eu estabeleço a regra, para depois eu exigir o cumprimento dela. Nossa, perfeito. Então, resumidamente, ah, cada empresa faz a sua regra para a utilização ou não do celular durante o expediente. Óbvio, sem inferir nenhum direito, uma regra absurda, por exemplo.
e o empregado precisa estar consciente sobre essa regra. Sim, ele tem que aceitar a regra e eu recomendo, ele tem que firmar um documento até da qual ele está consciente disso, sabe? E para que possa, com isso, amanhã, caso ele descumpra a regra, vamos admitir essa hipótese. Se isso vier a ocorrer, a empresa pode aplicar as punições que são devidas ao caso, como, por exemplo, uma advertência. Se ele insistir, em desrespeitar aquela regra, pode gerar até uma suspensão e, eventualmente, até uma despedida por justo motivo, uma justa causa. Justa causa. Muito interessante. Bem, pessoal, eu acho que ficou bem claro sobre o uso do celular durante o expediente, que precisa ter regras claras e nítidas e uma aceitação de ambos os lados para isso, né? Correto. Bem, se você gostou de mais essa dica do trabalhador consciente, não deixa de curtir o nosso canal, se inscreva no canal e compartilhe. Até mais, Muito pessoal. obrigado e até mais.